Pessoal, eu vou continuar com vocês a aula de ótica. Hoje eu vou falar sobre dióptro plano. Dióptro plano é um conjunto constituído por dois meios transparentes e homogêneos, separados por uma superfície plana. Então, veja bem, olha só essa figura aqui. Você tem o ar, lá embaixo a água, dois meios transparentes. E a superfície plana que separa os dois meios é a própria superfície da água. Ocorrem efeitos interessantes num dióptro plano, devido à refração da luz. Por exemplo, olha só, o rapaz aqui dentro da piscina parece menor, né? Esse efeito aqui, que ocorre nesse dióptro, se deve à refração da luz. Olha só, quando você está, por exemplo, fora da água e observa um objeto dentro d'água, por exemplo, você observa esse rapaz aqui, tem uma posição aparente da imagem diferente da posição real do objeto. Imagina só, falando não de objeto apenas, mas de um ser vivo, né? Imagina aqui o observador, um potencial pescador, olhando um peixe. A posição real do peixe é mais profunda do que a posição aparente que o cara enxerga. Por exemplo, aqui também, olha só, você está do lado de fora, olhando a imagem desse rapaz, o pé do rapaz, na realidade, está mais distante, ou seja, bem mais para baixo do que você enxerga aqui. Parece para você que esse pé está próximo da superfície da água. Na verdade, ele está na profundidade real da piscina. É o mesmo caso aqui do peixe. Então, essa ideia do dióptro, quando você está do lado de fora da água, por exemplo, e olha para dentro, acontece isso. Você enxerga a imagem do peixe, por exemplo, mais para cima do que a posição real. Isso pode ser representado com um diagrama desse tipo. Detalhe, eu estou falando de água e ar porque é o mais comum e você pode enxergar isso no dia a dia, no lago, na piscina, em várias condições, tá? Mas quaisquer dois meios isso aí pode acontecer. Observe só, esse aqui é o observador, aqui embaixo nós temos o objeto e aqui em cima a imagem que esse observador enxerga. Agora, como essa imagem é gerada no dióptro? Ela é gerada da seguinte maneira: um raio de luz parte do objeto perpendicular à superfície de separação dos meios. Esse raio de luz aqui. A imagem desse objeto estará sobre o raio de luz em algum ponto. Imagine então, por exemplo, um outro raio de luz que intercepta a superfície da água e chega até o olho do observador. Onde estaria a imagem? A imagem é a interseção de raios que emergem do sistema. Então, olha só, esse raio aqui emergiu do sistema, saiu do sistema, esse aqui também saiu. Olhando assim à primeira vista, eles não se interceptam. Porém, você tem que entender que existe a ideia de imagem virtual. A imagem virtual, ela é produzida a partir do prolongamento de um raio. O prolongamento desse raio que atinge o olho do observador para dentro da água, o prolongamento dele, intercepta o primeiro raio aqui que nós utilizamos para produzir essa imagem. Esse ponto de interseção nos dá a imagem do objeto que está lá no fundo. Então o objeto está mais profundo, a imagem mais próximo. Você pode perguntar por que isso acontece? Acontece pelo fato explicado assim, olha só. Esse raio de luz, ao tocar a superfície da água, saiu de um meio mais refringente para um meio menos refringente, que no caso desse exemplo é o ar. Esse raio de luz, quando ele é refratado, ele se afasta da normal. Se afastando da normal, o prolongamento dele vai interceptar essa reta aqui mais para cima, olha só, nos dando aquela ideia da imagem do objeto mais acima do que o objeto realmente está. Então, olha só, essa é a imagem que você enxerga, fazendo analogia com o peixe, olha aí, e aqui o objeto, por exemplo, o peixinho, tá? Agora, como isso aí tem equação para estudar, é bom você aprender a nomenclatura disso. P' e P. Você tem N1 e N2. Agora, o que seria N1 e N2? Isso aí é apenas uma convenção. O N1 e N2 significam o seguinte: N1 é o índice de refração do meio onde está situado o observador, e N2 é o índice de refração do meio onde estão os objetos e a sua imagem. É isso. N1
índice de refração do meio onde o observador está, N2, índice de refração do meio onde o objeto está e, consequentemente, também a imagem desse objeto, que é uma imagem virtual. Então essa é a situação que você pode enxergar quando você está situado fora da água. Você olha para dentro da água, vê a imagem do objeto mais acima do que a posição real do objeto que o objeto se encontra. Agora imagina o contrário. Você dentro da água, um peixe dentro da água, um habitante, né, um animal aquático dentro da água olhando para fora. Acontece isso aqui. Olha só. Formação da imagem. Raio perpendicular tocando a superfície que separa os dois meios. Esse é um raio que ajuda a formar a imagem. Outro raio é o raio que parte do objeto e olha que interessante, chega até o olho do observador. Quando você tem um raio de luz se propagando do meio mais refringente para o meio menos refringente, então, por exemplo, do ar para a água, esse raio de luz se aproxima da reta normal. Então é isso. Se você traçar uma reta normal por aqui, você verá que esse raio de luz saindo do ar, chegando na água, ele se aproxima da reta normal. Essa mudança de direção vai me dar a imagem do objeto mais acima da posição do objeto. Então, olha só, o observador dentro d'água, basta você prolongar esse raio aqui, interceptar o prolongamento do outro raio, para esse observador dentro d'água, a imagem estará mais acima do que a posição do objeto. Então, é o contrário do outro. O outro você tinha objeto abaixo, imagem próximo da superfície. Aqui você tem o objeto próximo da superfície de separação dos dois, imagem mais acima. Recapitulando, ó, objeto lá embaixo, imagem mais próximo da superfície que separa os dois meios. Objeto aqui, imagem mais distante da superfície que separa os dois meios. Então, nesse caso, o observador enxerga a imagem acima da posição real do objeto. Então, como você pode continuar entendendo isso? Lembrando que, para equacionar o dióptro plano, você tem que ter N1 e N2. N1, lembrando, ó, índice de refração do meio onde o observador se encontra. N2, índice de refração do meio onde a imagem se encontra e o objeto também se encontra. Fazendo isso, lembrando a você que P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem, nós podemos chegar à equação do dióptro plano. Olha só, P dividido por P' igual a N2 sobre N1. P, posição do objeto, P', posição da imagem. N2, índice de refração do meio, onde a imagem se forma. E N1, índice de refração do meio, onde o observador se encontra. Então, N1, observador, N2, imagem. Serve para os dois casos que eu apresentei hoje, tá? Não é só para o primeiro caso do observador fora da água, não. E eu estou falando água e ar, como eu já falei anteriormente, que são exemplos mais comuns do dia a dia, mas serve para vidro e ar, vidro e água, etc. Vários tipos de configurações, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre lâminas de faces paralelas. Lâmina de face paralela é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separado por duas superfícies planas e paralelas. Olhando assim, parece uma definição difícil, né? Mas claro que ela não é difícil, porque ela é simplesmente a narração, por exemplo, da situação do vidro de uma janela. O vidro de uma janela é uma lâmina de face paralela. Por exemplo, olha só nesse desenho aqui, nessa foto, né? O raio de luz atravessa uma superfície, sofrendo refração no interior da lâmina e sai por outra superfície. Essa face é paralela à face de baixo. Essa é uma lâmina de faces paralelas. O vidro da janela é outro exemplo de lâmina de faces paralelas. Passando da foto para um desenho, para uma representação esquemática da lâmina de face paralela,
ela pode ser feita da seguinte maneira. Olha só, exemplo mais comum, ar, vidro e ar. Uma reta normal a essa face, raio incidente, raio de luz, atinge a lâmina nessa face, sofre refração. No exemplo do ar para o vidro é mais refringente do que o ar, então esse raio aqui, quando sofre refração, o raio refratado se aproxima da reta normal, chega até a outra superfície. Agora pense o contrário, ele vai sair de um meio mais refringente para o ar, que é um meio menos refringente, ele vai se afastar da reta normal, criando o raio aqui R'. Então esse é o primeiro raio incidente, e esse aqui é o último raio emergente do sistema, né? Então você tem R e R'. Agora, muita atenção, o raio R e o raio R' são paralelos. A lâmina de face paralela, quando ela separa dois meios iguais, ou de mesmo índice de refração, por exemplo, essa lâmina separa o ar do ar. Então, olha só, esse raio incidente, ele é paralelo a esse último raio aqui refratado. Mas atenção, entre eles há um desvio lateral. Que desvio lateral é esse? É o seguinte, se esse primeiro raio não sofresse refração, a direção dele seria essa. Então, prolongando aqui, a direção dele é essa. Ele sairia por aqui assim, na lâmina de face paralela. Mas ele sofre refração. Então, a luz emergente do sistema tem a mesma direção, mas não coincide com o primeiro raio. Há um desvio entre eles. Eles são paralelos, mas existe um desvio entre eles. E esse desvio tem uma fórmula para calcular. Ela é demonstrada a partir de dois triângulos retângulos. No nosso livro tem a demonstração, tá? É a partir desse triângulo aqui e desse outro. Entre eles, eles têm em comum uma hipotenusa, a hipotenusa AC. Utilizando essa ideia de coisas em comum, nós podemos demonstrar essa fórmula aqui. Não é difícil, tem no livro, gostaria que vocês estudassem, mas o desvio lateral ele é representado então para nós como essa equação. E o que essa equação tem? É de espessura da lâmina, seno de I menos R é esse ângulo. Olha só, aqui você teria um ângulo igual a I, opostos pelo vértice. Esse ângulo total aqui seria igual a I, porque ele seria oposto pelo vértice a I. R é o ângulo de refração. Esse pequeno ângulo aqui é I menos R, ok? Dividido por cosseno de R, ângulo de refração. Então a fórmula do desvio lateral para lâminas de faces paralelas é essa aqui. E que multiplica seno de I menos R dividido por cosseno de R. Atenção, não pode substituir por tangente de ângulo nenhum. Você pode lembrar da matemática que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, mas aqui os ângulos não são iguais. Você tem seno de I menos R dividido por cosseno de R. Então essa equação deve ser utilizada para calcular o desvio lateral em lâminas de faces paralelas. Dispersão da luz. Olha que interessante, esse sistema aqui foi utilizado por Isaac Newton para estudar a luz branca. Ele percebeu o seguinte, quando a luz branca incide em um prisma, ela sofre dispersão. Essa dispersão atualmente é explicada pela refração da luz. A luz branca atinge uma face aqui do prisma, se separa nas 7 cores que o ser humano enxerga, as cores do arco-íris, por exemplo, e depois, atingindo a outra face do prisma, novamente sofre refração e a luz é enxergada aqui nas suas cores que compõem a luz branca. Então, se você estiver olhando a luz emergente de um prisma, você vai ver a luz branca separada nessas frequências aqui. Vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, o prisma, esse instrumento óptico, ele é utilizado desde a época de Isaac Newton para estudar a luz branca. E o prisma
é algo que nós vamos estudar a partir de agora na nossa aula de hoje. Explicando com calma o prisma, ele nada mais é do que isso aqui. Um prisma óptico é um meio transparente limitado por duas superfícies planas não paralelas, denominadas face. A seção reta do prisma é um plano definida, né, por um plano perpendicular à aresta. Observem bem como isso pode ser representado em um desenho. Você tem aqui esse formato de vidro, por exemplo, tá? E esse plano interceptando essa figura 3D. Esse plano acaba definindo aqui uma seção reta, que é onde nós vamos estudar agora. Essa parte aqui do prisma, essa seção reta, é objeto de estudo a partir de agora. Olha só, pessoal, o prisma ele pode ser utilizado para reflexão total da luz. Isso aqui é uma foto de laboratório. Observem bem, a luz penetra uma das faces do prisma, sofre reflexão total dentro de outra face, depois outra reflexão total e sai de novo para o ar. Vamos lá, ó, a luz se desloca do ar, sofre refração nesse ponto, toca esse outro ponto e sofre reflexão total e depois retorna para o ar. Então esse aqui é um prisma de reflexão total. Olha só, colocando no diagrama, né? Olha o que você pode estudar. A luz incidente sofre refração, toca essa face, que na verdade, se você olhar isso como um triângulo retângulo, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, e reflete saindo. Ok? Aqui, esse último desenho é semelhante à foto do laboratório. A luz penetra no prisma, toca uma face, outra reflexão total e volta para o ar. Então essas duas configurações do prisma de reflexão total, elas são obtidas apenas girando o prisma. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, a luz penetra por um cateto. Nesse outro exemplo, a luz entra por uma hipotenusa. Mas isso aqui, os dois exemplos, a reflexão total é explicada por esse detalhe. Olha só. O ângulo de incidência em uma determinada face é maior do que o ângulo limite para aquele material que o prisma foi calculado. Então, esse vidro, geralmente é um prisma óptico, é feito de vidro. Esse vidro tem um ângulo limite de 42 graus, quando ele está separando, quando essa face aqui separa o vidro do ar, tá? Então, observem bem, o ângulo de incidência para esse prisma será igual a 45 graus nessa face. É demonstrado simplesmente por geometria plana, nada demais. Então, esse ângulo, incidência medido com a normal sempre, seria 45 graus, maior do que o ângulo limite de reflexão total para esse prisma. Portanto, como esse ângulo aqui é maior do que 45, a luz sofre reflexão total nessa face. O mesmo acontece aqui, de novo, raio de luz sofre refração, entra lá. Aí você poderia imaginar, vai sofrer outra refração? Eu te falo não. Por quê? Porque esse ângulo aqui será igual a 45 graus, que é maior do que 42, que é o ângulo limite que os fabricantes pesquisaram e desenvolveram vidros para construir prisma óptico com esse ângulo limite. Bom, tem algumas aplicações práticas dos prismas de reflexão total. Uma delas é o periscópio. Essa foto aqui do nosso livro, esse desenho, na verdade, um desenho, né? Até engraçadinho, ele mostra a luz entrando no prisma, sofrendo reflexão total, chegando até outro prisma, sofrendo outra reflexão total e chegando aos olhos do observador. Isso aqui é uma maneira bem simplificada de entender a ideia do periscópio, aquele instrumento óptico que submarino usa. O periscópio é colocado para fora d'água, o observador consegue ver o que acontece aqui fora sem estar por aqui. Ele está lá embaixo. O prisma óptico, pessoal, ele tem uma reflexão total que é superior aos espelhos. Ele tem, digamos assim, um rendimento melhor que o espelho para reflexão. Então o prisma óptico ele é mais utilizado do que espelho nesse tipo de instrumento.
ou então o nosso periscópio utiliza essa configuração de prisma. Se você tiver alguma dúvida, é só lembrar o seguinte: luz entra perpendicular a essa face, toca a outra, desvia com reflexão total para baixo, sai perpendicular a essa face sem desviar, chega aqui, tudo acontece de novo da mesma maneira. Aqui tem um diagrama mais detalhado da luz se deslocando dentro desse prisma utilizado como periscópio. Aqui já é a ideia do prisma no binóculo. A luz entra por essa lente, sofre reflexão total nesse primeiro prisma, sai desse prisma, sofre reflexão total no segundo prisma, sai dele e chega até os olhos do observador que estão aqui, depois de um conjunto de lentes, tá? Claro que o binóculo nós vamos estudar no futuro, aí, mais para frente, durante o estudo de lentes. Mas, por enquanto, entenda bem, os prismas de reflexão total também estão dentro de binóculos. Aqui, você tem a ideia do que acontece ali dentro. Raio de luz incidente, reflexão total, raio de luz emergente saindo desse prisma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.